A capoeira se instalou no Brasil com a chegada dos africanos. Os africanos aqui no Brasil, eles tiveram várias manifestações culturais. Umas eles trouxeram diretamente da África, outras eles trouxeram da África e recriaram aqui, e outras inventaram diretamente aqui. Então a capoeira está num desses três esquemas, porque até o momento não se foi detectada capoeira em nenhum país africano. Podemos, assim, em princípio, sem até que exista uma documentação ou uma prova de ter havido em algum lugar, pode-se pensar da capoeira ser uma invenção dos africanos aqui no Brasil, como muitas outras manifestações, como a afoxé, por exemplo, que é uma invenção puramente africana aqui do Brasil. Então a capoeira é largamente difundida entre os negros aqui no Brasil, que eles eram uma espécie de brincadeira, vadiagem, como eles chamavam, que se fazia o ano inteiro e o dia inteiro, sempre na hora de folga, isso era feito. Isso sem se contar nas festas populares. Toda festa popular de Largo tinha que ter capoeira. Na festa da Conceição, eles se reuniam na rampa do mercado, na festa de Santa Luzia, no Cais Dourado, e no Bonfim, na Baixa do Bonfim. No Carnaval se encontrava grupo de capoeira ali no terreiro, e assim sucessivamente. Quer dizer, era o divertimento. Durante o dia, no local de trabalho. Quer dizer, havia um trabalho intenso dos negros que era estiva. Então, uma grande parte dos negros eram estivadores, trabalhavam no porto. E no horário de folga, eles estavam, enquanto aguardavam o serviço, estavam jogando no cais do porto, fazendo a vadiagem e assim sucessivamente. Fora disso, nos fins de semana, sábado, domingo, feriado, essas coisas todas, nos bairros, que no centro, bem perto da polícia, sempre a capoeira foi perseguida. Então, nos bairros da Liberdade, sempre bairros afastados, era diversão. Ou era samba de roda, samba de pratos, diversos tipos de samba, ou então roda de capoeira. Capoeira é uma diversão e também um instrumento de luta. Ela tanto serve para se divertir, para defender e para atacar. Então, no momento que o negro precisava, ele usava. Isso não fazia, como que diz, cerimônia disso. E a polícia, pelo pretexto de perseguir qualquer coisa de negro, fosse festa, fosse capoeira, fosse candomblé, ela perseguia mesmo. E a capoeira era uma delas, era muito perseguida e não tinha vez mesmo. Tanto assim que tem um toque de berimbau, porque naquele tempo existia, hoje que está vendo a polícia com 2 soldados montados, naquele tempo era uma média assim de 7 a 10, coisa chamada esquadrão de cavalaria. Então, o esquadrão de cavalaria que fazia patrulha na cidade, que não existia rádio patrulha. Então, quando eles estavam jogando capoeira, ficava em algum lugar, que avistava de longe o esquadrão de cavalaria, então dava um toque no berimbau chamado cavalaria. Tem um toque chamado cavalaria, que aí, então, todo mundo dispersava, já sabia que era a presença da polícia. Como é que diz, os negros foram, como é que diz, se divertindo, se escondendo e sendo perseguido, mas a capoeira resistiu como toda manifestação cultural do negro. Até que na década de 30, como eu falo no meu livro, Capoeira Angola, a capoeira foi uma portaria do então secretário da Educação, permitindo que ela fosse ensinada nas escolas. O aprendizado de capoeira sempre foi a rua, sempre foi a praça, sempre foi as esquinas, era isso que é o aprendizado de capoeira. Então começou a se desenvolver nas academias. E agora aí já com uma nova dimensão, com uma nova estrutura social. Já lá, em vez de ser somente o povão, o negão, os negros, eram também autoridades, eram deputados, eram políticos de todas as espécies, médicos, advogados. Inclusive, o Pimba se orgulhava muito de falar que um dos alunos dele teria sido o ex-governador Lomanto Júnior.
Então, a capoeira ficou assim como uma espécie de chamariz do momento. Até um ponto quando começou a infiltrar no país com mais intensidade as danças, os jogos as lutas orientais. Aí começou todo tipo de judô, karatê, taekwondo. Então as academias começaram a cair, aos poucos cair, o pessoal se afastando e ficando somente se dedicando a esse tipo de luta oriental. De modo que hoje tem muito pouco. A capoeira inicial no Brasil foi a capoeira chamada Angola. Quer dizer, uma capoeira em que os jogadores eles não se pegam, mal se tocam. Essa capoeira foi a dos velhos africanos, dos negros, de um modo geral. Depois, com o aparecimento de um angoleiro chamado Bimba, este angoleiro, como tinha um conhecimento de lutas estrangeiras, sobretudo a luta francesa savata, e algumas outras lutas orientais, ele procurou fazer uma espécie de acculturação das lutas orientais com a capoeira propriamente dita. Então criou uma maneira de jogar que ele chamou capoeira regional, porque era uma capoeira propriamente inventada por ele, com uma série de golpes, mas com esses golpes a base mesmo da capoeira regional é a Angola. Agora acrescida de golpes de luta, mestre, entre aspas, diretores de blocos. Então, para enfeitar mais, então os alunos tinham uma passagem rápida pela escola de balé. Então frequentemente você via um capoeirista jogando ao mesmo tempo você não identificava a GT, a arabesque, vários passos de balé no jogo da capoeira, quer dizer. Então, quando se falava isso, eles diziam, mas o turista gosta assim, que se for colocar como ela fica monótono. Então houve uma modificação. Hoje você vai ver o espetáculo que ainda existe hoje nessas casas noturnas, quer dizer, de capoeira, tem casas de restaurantes e casas com espetáculo com esses grupos, que no fundo prejudicou não só o que eles chamam de puxada de rede, que não tem nada a ver. Hoje em dia, o que se chama puxada de rede não tem nada a ver com puxada de rede. E a capoeira também é a mesma coisa.